Foi complicado nessa época justamente porque quando eu estava no momento de maior concentração, maior preparação, isso era metade de 2000 e... acho que, não, início de 2010, eu já tinha ali uns 6 meses que eu estava estudando, né? E aí o setor que eu trabalhava lá no quartel, ele simplesmente, eu descobri, vê só que foda, simplesmente eu descobri que ele ia deixar de existir porque um novo contrato foi assinado e a gente ia ter que fazer um outro trabalho ali junto ao Ministério do Meio Ambiente. Eu trabalhava no Exército nessa época, eu era sargento do Exército, trabalhava com cartografia, com topografia. E aí eu fui fazer a minha mudança, né? Na verdade, me jogaram em outro lugar lá. E eu estava fazendo a minha preparação. Nessa época eu ainda estudava, fazia faculdade. Era aquele momento, sabe quando você já não, né, você já não aguenta mais estar naquele lugar, naquele emprego, enfim. Então, quando eu entrei no Exército, eu descobri que eu não queria ser militar, porque eu tive um sonho de adolescente de ser militar. E depois, quando eu descobri, né, eu fui descobrir que eu não queria ser militar na semana zero. Então, a semana zero é quando a gente está entrando no curso de formação, a gente tem uma semana de adaptação. E aí, naquele momento ali, eu disse, não, eu vou precisar arrumar, sei lá, fazer outra coisa aqui depois, mas eu não tenho como recuar. Então, eu tive que seguir no Exército. E aí, né, eu faço o corte de 2004, e aí vou lá para 2009, né? 2004 eu no curso de formação, vou lá para 2009. Quando eu decidi voltar a estudar para concurso, eu trabalhava no turno e fazia faculdade, e aí no começo de 2010, o cara quebra o turno, né? O comandante do quartel resolve quebrar o turno. Aquele momento foi um momento meio que o meu trabalho atual me empurrou para sair dele. É por isso que em algumas postagens eu comento sobre isso. Eu falo, olha, pessoal, vocês não podem deixar que os problemas, principalmente problemas de trabalho, porque tem gente que trabalha no setor privado para ganhar um salário mínimo. Aí o cara tá ali para ganhar um salário mínimo, há um aperto na empresa, ao invés dele estudar mais, porque ele poderia estudar e passar no concurso de nível médio. Meu primeiro concurso foi de nível médio, né? Só que eu ganhava 5 salários mínimos. Então era uma diferença. Na verdade, eu ganhava isso. Eu ganhava 6 salários mínimos quando eu me formei. E foram 6 meses de estudo. Então, ao invés de você se fechar por causa do problema, tem que estudar mais ainda. E aí foi isso que aconteceu em 2010, quando acabou o turno lá no quartel que eu trabalhava. E aí eu tive que trabalhar no expediente completo, mais faculdade, e ainda tendo que estudar para fazer concurso. Chegou uma hora que eu falei para Fernanda, eu falei assim, Fernanda, eu não aguento mais, vamos fazer um acordo, tá? Final do ano eu vou sair. Eu já tinha algumas aprovações já, quando eu combinei com ela, eu já tinha passado na SAD, na CEPLAG, PE, foram 2 concursos que eu fiz em fevereiro de 2010, e em abril acho que eu passei na DPU não, no Ministério do Turismo, não, na DPU, na DPU. Então eu já tinha 3 concursos, 3 aprovações, né? Eu sabia que ia ser nomeado, aí eu falei, ó, final do ano eu vou sair do Exército e não vou ficar mais. Tu segura as pontas aí, ela era sargento da Aeronáutica. E aí, quando eu fui aprovado não, quando eu pedi desligamento no Exército, dia 26 de novembro de 2010, uma semana depois eu fui nomeado na Defensoria Pública da União. Mas eu tinha pedido desligamento, de tão estressado que eu estava. E esse período de 2010, dentro desse mundaréu de estresse aí, foi o período que eu mais estudei, que eu mais me dediquei. Eu ia para a faculdade, às vezes, eu fazia quando o professor faltava um tempo lá, eu simplesmente fechava as minhas coisas e ia para uma sala do lado para estudar. Ou quando o professor começava a dar aula, eu simplesmente eu saía dali, eu fazia me desligava, saía, eu ficava na sala, mas saía daquela aula ali e estudava ali no meu cantinho, enfim. Às vezes eu ia para outra sala porque dava, né, assinava a chamada, que tinha essa questão da chamada também. Lembrando, eu estava fazendo 2 coisas além de estudar para concurso. 2 coisas, né? Eu fazia faculdade, eu trabalhava no Exército e estudava na Universidade de Brasília, né? E fazia minha preparação para concursos, já batendo o edital do TCU. Mas vejam como como vocês podem utilizar, e como é interessante se vocês puderem utilizar esse tipo de... Como é que eu posso dizer? Esse tipo de situação a seu favor, tá? Uma situação estressante pode ser a melhor coisa que vai te acontecer ali durante o teu período de preparação.